olá irmão que acompanha o canal Templo São Paulo Leste para o estudo das Escrituras. Tudo bom com você, com a sua família, com a sua unidade e tudo mais? Sempre desejo e espero que esteja tudo ótimo. Vamos para o estudo dessa semana, que é Doutrina e Convênios, das sessões 98 até 101. Iniciando pela sessão 98. É uma revelação dada por meio de Joseph Smith, o profeta, em 6 de agosto de 1833. Nessa ocasião, a igreja já estava com mais de 3 anos de organizada e, por causa das perseguições que os membros estavam sofrendo, essa revelação foi dada. O que estava acontecendo? O número de membros estava crescendo, a igreja estava se fortalecendo, aumentando, e alguns colonos e, enfim, outras pessoas começaram a sentir ciúme do progresso dos membros da igreja e começaram a perseguir eles tanto fisicamente como materialmente, porque eles estavam realmente sendo independentes e tal, e começou a ter uma perseguição até mesmo religiosa, cultural, política e tudo mais. Então nós vemos que servir ao Senhor, ser membro do verdadeiro Evangelho, nunca foi e nunca será fácil. Sempre vai ter provações. E Joseph Smith, nessa ocasião, ele estava a mais de 1.400 quilômetros de distância daquilo que estava acontecendo. Os membros estavam realmente sofrendo perseguições severas, sendo até mesmo agredidos fisicamente. Teve episódio de turbas que invadiram, jogaram peixe, cobriram alguns irmãos de pena, destruíram as impressões e as propriedades da igreja, uma coisa realmente terrível. E mesmo com toda essa distância, é claro, o Senhor relatou a Joseph o que estava acontecendo e deu vários conselhos. O Senhor alerta que começa dizendo que as aflições são para o nosso bem e nós devemos ter paciência. Vamos ler o versículo 3. Portanto, ele vos faz essa promessa, com um convênio imutável de que serão cumpridas, e todas as coisas que vos tiverem afligido reverterão para o vosso bem, e para a glória do meu nome, diz o Senhor. Quer dizer, o Senhor, ele está falando que as provações, elas nos ajudam, porque através das provações nós podemos progredir espiritualmente. Vamos lembrar o exemplo clássico de Nefe, que nós estudamos na leitura do livro de Mórmon. Nefe, mesmo sofrendo perseguições de seus próprios irmãos, ele agradecia, ele ajoelhava, ele orava ao Senhor. E ele estava algumas vezes até meio machucado fisicamente, porém espiritualmente ele estava forte. Então essa deve ser a nossa reação. A gente, é claro que não é fácil, mas devemos ter em mente que as provações são para o nosso bem. O Senhor fala que o que aflige agora vai reverter para o bem, ok? E o Senhor também comenta sobre apoiar as leis do país, desde que elas sejam inspiradas, e é claro, e que elas não sejam contrárias ao que está no Evangelho, nas Escrituras e nos mandamentos. E ele faz um alerta, que vamos ler agora nos versículos 9 e 10. Mas quando os iníquos governam, o povo pranteia. Deve-se, portanto, procurar diligentemente homens honestos e homens prudentes e homens bons e homens prudentes devereis apoiar, pois o que for menos do que isto provém do mal. Então, deixar bem claro, irmãs e irmãs, que eu não vou dizer aqui qual é a minha preferência política, nem vou dizer para votar em candidato ou candidata A, B ou C, não, mas que nós tenhamos em mente essa advertência do Senhor.
que podemos ver que os lugares onde tem governos iníquos, ou seja, governos que apoiam aquilo que é errado, aquilo que é contrário às verdades e os mandamentos que vemos no Evangelho, o povo ele para de progredir, começa a ter confusões, brigas, a iniquidade cresce e as consequências são terríveis. Vemos isso também na leitura do livro de Mórmon. Quando um povo era obediente, ele prosperava. Mas quando eles tinham um líder iníquo, eles cometiam pecados e acabavam regredindo e depois sofrendo sérias consequências. Então, o meu conselho, irmãos, quando for votar, sempre procure estudar as propostas dos candidatos, seja homem ou seja mulher, veja se essa pessoa apoia aquilo que é certo ou se a pessoa apoia aquilo que é errado para ter os louvores do mundo. E tenhamos sempre em mente que a gente não deve votar por conveniência, ou porque é parente, ou porque é amigo, ou porque é ex-jogador de futebol, artista famoso, enfim, que nós possamos agir com sabedoria, tá bom? E novamente está dizendo, todos serão provados para ver se ficam firmes no convênio e assim ter a vida eterna. Os conselhos são vários, não tem como a gente ler tudo, né? Mas fala, né, da gente procurar estabelecer a paz, lembrando que os conselhos foram dados para os irmãos naquela época, mas serve também atualmente. Sempre também devemos procurar estabelecer a paz, porque tendo paz, vai ter o Espírito Santo e assim não vai ter brigas e nem tragédias. Mas o Senhor também faz uma outra advertência. Vamos ler no versículo 20. Porque não abandonam seus pecados, nem seus caminhos iníquos, o orgulho de seu coração, nem sua cobiça, nem todas as suas coisas detestáveis, e não observam as palavras de sabedoria e vida eterna que lhes dei. O Senhor está deixando bem claro que ele não estava satisfeito com algumas pessoas lá de Kitchener. E o motivo ele deixou muitíssimo bem claro aqui, né? Que não estava abandonando os pecados, a iniquidade, o orgulho, sempre o orgulho sendo citado. Olha como o orgulho, novamente dizendo, é prejudicial. E está falando, né, cobiça, fica querendo desejar aquilo que é de outra pessoa e coisas detestáveis que são que tudo aquilo que não agrada a ele, ao Senhor. E a gente deve ter em mente isso. E o que nós precisamos abandonar e corrigir para que a gente possa estar cada vez mais próximo do Pai Celestial, para a gente poder receber a sua glória eterna. Vamos ter isso em mente, isso vai de cada um. Aí na sequência o Senhor continua explicando sobre as perseguições e aflições. Todas as pessoas que procuram viver o Evangelho, inevitavelmente um dia vão ser alvo de crítica, vão ser alvo de alguma perseguição, vão ser alvo de alguma coisa. Como eu já comentei, aqui mesmo nesse canal eu já tive situações de pessoas que entraram para criticar, para fazer comentários maldosos, para poder perturbar. E eu tive a inspiração de fazer o quê? Não reagir, não discutir, muito menos brigar. Eu simplesmente fui lá, apaguei os comentários e bloqueei para que não fossem mais publicados, que nós temos que ter em mente. A gente deve ter tempo para as coisas do Senhor, para as coisas que vão nos ajudar a progredir, espiritualmente principalmente. E as provações, inevitável, aconteceu naquela época, aconteceu com as pessoas que a gente viu no Velho Testamento, próprio Senhor, Velho Testamento também, próprio Senhor Jesus Cristo sofreu e uma infinidade de perseguições,
sem motivo, acusações falsas, mas ele nos deu exemplo, agindo com sabedoria e agindo pelo amor e com firmeza também, da forma correta. Então temos que seguir o exemplo de Cristo para podermos progredir espiritualmente. E agora vamos ler o versículo 40. E assim por diante até a segunda e a terceira vez. E tantas vezes quantas vossos inimigos se arrepender das ofensas com que vos tiverdes ofendido, perdoá-los-ei, até 70 vezes 7. Repetição traz convicção. Onde a gente aprende isso, essa expressão? Sim, lá no Novo Testamento, o próprio Cristo nos ensinou. Perdoa 70 vezes 7, quer dizer, sempre que a pessoa erra, a gente deve perdoar. É fácil? É claro que não é. Mas o Senhor faz a promessa de que se nós perdoamos as ofensas das outras pessoas que nos fazem, Ele também vai perdoar nossos pecados. O próprio Cristo nos deu exemplo. Ele pediu ao Pai que perdoassem aqueles que o estavam crucificando, aqueles que o estavam maltratando. Então, é o exemplo e o modelo para seguirmos. E a gente deve perdoar. Quando nós erramos, a gente também não gosta de ser perdoado, a gente não gosta que outra pessoa nos desculpe, aceite nosso arrependimento. E então imagine como o Senhor fica feliz também da gente procurar também nos perdoar uns aos outros e assim nos fortalecermos. Algo para se ter em mente. Então essa foi a sessão 98. Sessão pequena, mas olha só quantas e quantas coisas a gente pode aprender. Na sessão 99, que é uma revelação dada por meio de Joseph Smith para o irmão John Murdoch, em 29 de agosto de 1832, voltando um pouco no tempo, que serviu missão mesmo com a perda da sua esposa Júlia, e seus filhos ficaram ao cuidado com outras famílias. Já imaginou tendo que passar por isso, a situação? Mas esse irmão, para ser obediente, ele fez a vontade do Senhor. Ele procurou agir de acordo com a vontade dele para poder ter a recompensa eterna. Então, jovens ou que tiverem na dúvida de servir uma missão ou não, pensem também no exemplo aqui que esse irmão deixou para poder servir uma missão de tempo integral. O versículo 1. Eis que assim diz o Senhor a meu servo John Murdoch: tu és chamado para ir às regiões do leste, de casa em casa, de povoado em povoado, e de cidade em cidade, a fim de proclamar o Evangelho eterno a seus habitantes, em meio a perseguições e iniquidades. Mais uma vez falando, servir uma missão também é fácil? É claro que não é. Eu mesmo, no tempo que servi missão de tempo integral, há situações que a gente, às vezes assim, do nada alguém fica nos xingando, alguém fica ofendendo, ou pessoas que batiam a porta na cara da gente, pessoas que nos xingavam, enfim, inevitavelmente todo mundo que servir missão vai passar por essas experiências, mas todas elas nos ajudam e nos fortalecem. Cristo venceu tudo por nós. E o Senhor falou que mesmo assim ele tinha que ser obediente e levar o Evangelho de casa em casa. E quem o recebesse, o Senhor o iria receber também. Agora, quem o rejeitasse, iria estar em julgamento. Então, mas sempre devemos também ter em mente que o julgamento pertence ao Senhor e a gente deve orar para que a pessoa, o momento e o de preferência o quanto antes ela possa realmente querer procurar o Evangelho. E aí você deve estar perguntando, e os filhos dele, como é que ficaram?
Vamos ler o versículo 6 agora. E agora em verdade eu te digo, não convém ires até que tenhas tomado providência a respeito de teus filhos e sejam eles enviados bondosamente ao bispo de Sião. Ou seja, os filhos desse irmão, eles não iam ficar desamparados, eles não iam ficar à toa, eles não iam ficar sem ajuda, sem auxílio, sem proteção. O Senhor deixou bem claro aqui que eles tinham que ser enviados, olha só a palavra, bondosamente, ou seja, com bondade, e o bispo ia cuidar e outras pessoas também iam ajudar a cuidar dos filhos desse irmão, enquanto ele estivesse servindo uma missão. Olha que maravilha! Agora, a sessão 100 é uma revelação dada por meio de Joseph Smith e a Sidney Rigdon em 12 de outubro de 1833. Eles estavam preocupados com suas famílias, porque eles estavam servindo, não estavam perto, mas o Senhor os confortou. Vamos ler o versículo 1, que eu lembro que teve um irmão que comentou esse versículo para mim antes de eu ir servir missão. E esse versículo realmente é muito inspirado e ajuda bastante. E fala bem assim: em verdade assim vos diz o Senhor, meus amigos Sidney e Joseph, vossas famílias estão bem, encontram-se em minhas mãos, e eu lhes farei o que me parecer bem, pois em mim todo o poder existe. E participando também do grupo de pais de missionários, eu sei que todos ficam ansiosos, ficam preocupados, como é que será que meu filho está, como é que será que minha filha está, servindo missão. O jovem também deve ficar pensando como é que será que está a minha família. E eu presto meu testemunho. Para que eu servisse missão, eu tive que deixar a minha mãe temporariamente. Ela dependia de mim, por exemplo, para receber aposentadoria. Mas no tempo que eu estive servindo ao Senhor, nada de mal absolutamente aconteceu a ela, nem emocional, nem física, nem materialmente, não faltou nada. O Senhor realmente protegeu. Não aconteceu nada de mal no nosso lar. E eu dou testemunho realmente que aquele que procura servir o Senhor e procura servir fielmente, ele vai ser abençoado, não vai faltar nada para suas famílias, e bênçãos e milagres acontecerão de verdade. Pode ter certeza. E servir missão realmente é gratificante. Agora vamos ler o versículo 7. Mas um mandamento vos dou, de que tudo que declarardes, declarareis em meu nome, com solenidade de coração, com espírito de mansidão em todas as coisas. O que quer dizer? O Senhor está deixando que declarar tudo, a gente sempre deve exaltar o nome do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. E ele falou, e o Evangelho tinha que ser declarado com mansidão, ou seja, com calma, com paz, para que assim o Espírito do Senhor pudesse agir e ter influência sobre as pessoas, tanto para ele quanto as pessoas que iriam ouvir. E assim eles iam ter o Espírito Santo derramado. Mais uma vez, enaltecendo como é importante estabelecer a paz, como é importante evitar a discórdia, para que o Espírito do Senhor possa reinar, para que o Espírito do Senhor possa estar presente e assim tudo de bom acontecer. Agora a sessão 101, a revelação dada por meio de Joseph Smith em 16 e 17 de dezembro de 1833, voltando a comentar sobre a grande e covarde e enorme perseguição que os membros estavam sofrendo. Eram coisas realmente cruéis. Mas mesmo assim o Senhor voltou também a dar alguns alertas. Vamos ler
o versículo 2. Eu, o Senhor, permiti que lhes sobreviessem aflições que os afligiram em consequência de suas transgressões. Existem dois tipos de provações. Uma é a pessoa pode estar sofrendo devido ao mau uso do livre-arbítrio de outras pessoas, ou pode ser uma prova de fé que a pessoa quer estar passando, como Jó, por exemplo, para ver se ela se mantém obediente ao Senhor. Mas também existe provação que uma pessoa pode passar devido a escolhas erradas dela mesma. Às vezes alguém pode dizer, mas eu tenho livre-arbítrio. É verdade, todos temos o livre-arbítrio, porém ninguém é livre para determinar as consequências do livre-arbítrio. Se usar para o bem, vai ter bênçãos, mas se usar erradamente, virão as consequências. O versículo 5. Pois todos os que não querem suportar a correção, mas negam-me, não podem ser santificados. Nas Escrituras, como na Bíblia e nas demais, a gente vai sempre ouvir o Senhor dizendo que o Senhor, Ele castiga quem Ele ama. E nós temos que aceitar a correção. Não é fácil, é claro que não é. A gente às vezes tem facilidade para ver o erro de outras pessoas, mas tem dificuldade de enxergar nosso erro e nossas dificuldades. Mas a gente deve ter em mente, é isso, a gente não deve ficar pensando, mas por que o bispo falou isso, porque o presidente da estaca ou o profeta falaram aquilo foi diretamente para mim. Quando alguma coisa nos atinge, ou a gente acha que nos atingiu, a gente deve pensar, o que eu devo fazer e posso fazer para melhorar? Essa deve ser a nossa atitude, a gente deve sempre procurar agir para o bem. Agora, e as causas do que estava acontecendo entre os membros daquela ocasião eram o quê? Eram brigas, invejas, busca por bens materiais de forma errada, e os irmãos, eles foram devagar em se livrar do Senhor quando as coisas estavam bem, vagarosos. Mas no momento que eles tiveram aflição, aí eles passaram a ser rápido. E muitas vezes acontece com nós, quando a gente está bem, a gente esquece de agradecer. E quando a gente está mal, a gente fica pedindo incessantemente. Mas a nossa atitude sempre deve ser agradecer mais e pedir menos, ou pelo menos agradecer mais do que pede, ok? Mas mesmo assim o Senhor, no seu infinito amor, Ele, em misericórdia que Ele tem por cada um de nós, Ele demonstrou que tinha amor e misericórdia por eles e ia os ajudar e também ajudar a igreja a crescer e estabelecer estacas. E depois o Senhor, nesses versículos, ele explica sobre o milênio, a vida que será levada, a gente já falou bastante isso. Ele comenta sobre a gente ser humilde, ter paciência e que nós os homens, mulheres também, nós devemos ser o sal da terra, ou seja, a gente deve ser a luz para o mundo, a gente deve ser um alicerce, uma luz para que as pessoas possam encontrar o Evangelho. Como o Senhor diz, o sal serve para quê? Para temperar a comida, mas se o sal não tem sabor, para que ele serve se não para ser jogado fora? Então isso, se a gente não serve para ser uma luz para as outras pessoas, a gente deve procurar ser o quanto antes e se já é, ser cada vez mais e mais. E aí depois ele comenta a parábola do nobre das oliveiras e que você pode ler melhor na sua leitura pessoal ou em aula. E ele fala que devem ser chamados homens honrados e prudentes para fazer a obra.
Do versículo 76 a 80, o Senhor deixa bem claro que foi ele quem inspirou a Constituição dos Estados Unidos da América. Sim, a Constituição de lá é algo inspirado pelo Senhor. Acontecem coisas erradas, mas é um erro de homens, não são erros dele. E algumas bênçãos a gente vê pela lei dos Estados Unidos. A gente vê que lá nos Estados Unidos da América, eles acabaram com a escravidão muito antes daqui. Eles têm a mesma moeda há mais de 200 anos e outras coisas. E a igreja tem, né, seu alicerce lá, tem templos, o tabernáculo e infinitas bênçãos. E nós também podemos, em cada nação pode ter, se a gente também procurar ter uma lei que seja inspirada pelo Senhor. Lembrando que erros, se acontecem, são erros de homens e não erros do Senhor. E aí depois ele comenta a parábola do juiz perverso. Que vamos lembrar que é citado lá no Novo Testamento. Tinha uma mulher que ela pediu algo e tinha um juiz que ele era muito ruim, ele era mau de coração, mas ele acabou concedendo aquilo que a mulher desejava. E o Senhor disse que se um homem, mesmo sendo mau, consegue fazer uma bondade, algo bom, imagine então o nosso Pai Celestial e Ele, nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o versículo 90 fala do que vai acontecer com mordomos infiéis, aqueles que não procurarem servir com todo o coração, poder, mente e força, não vão ter as bênçãos que o Senhor tem prometido para os justos. Agora vamos ler o versículo 92. Orai, portanto, para que seus ouvidos se abram a vossos clamores, para que eu possa ser misericordioso com eles, para que estas coisas não lhes sobrevenham. Qual é o conselho que o Senhor está dando para nós aqui? Ele está deixando muitíssimo bem claro, é a oração. Nós sempre temos que orar, porque a nossa oração é o nosso modo de se comunicar com o nosso Pai Celestial. E as promessas estão aí, e as bênçãos também. E o Senhor fala que Ele é misericordioso para com aqueles que realmente o buscam. Então essa aula de hoje, não dá para a gente comentar tudo, mas aí na sua aula, na sua reunião, com sua família, pode se comentar mais, ou deixe aí no comentário aquilo que você achou interessante ou acredita que pode acrescentar. E preste o meu testemunho que ser membro não é fácil. Nesses 35 anos que eu tenho como membro da igreja, tenho muitas e muitas experiências para compartilhar, mas eu sei que o Evangelho realmente é verdadeiro e que estar ao lado do Senhor sempre é a melhor opção. Deixo essa aula em nome de Jesus Cristo, amém. Mais uma vez fazendo o convite, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like e faça o seu comentário para poder ajudar, tá bom? Muito obrigado, boas reuniões, até a próxima, um grande abraço. Tchau.